A cantora Preta Gil, 48 anos, publicou em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 10, um comunicado informando que foi diagnosticada com um câncer que atinge o intestino. Em agosto, a cantora Simone, de 46 anos, também identificou a doença na mesma região. A manifestação desse tipo de câncer em pacientes com menos de 50 anos é vista pela medicina como precoce e tem se tornado cada vez mais comum. Um estudo realizado em 2022 pela Universidade Harvard, publicado na revista científica Nature Reviews Clinical Oncology, mostrou que mesmo os cânceres comumente diagnosticados em pessoas mais velhas, como os de intestino, mama, estômago e pâncreas, cresceram entre pacientes com menos 50 anos. Cantora Simone passou por quimioterapia e radioterapia depois revisar os registros câncer 44 países. Os cientistas descobriram que essa incidência início precoce está aumentando rapidamente em muitos países renda média alta, indicando que isso não é uma questão falta recursos. Dentre os possíveis motivos, o estudo aponta que o estilo de vida da sociedade, que mudou consideravelmente nas últimas décadas, sedentarismo, consumo de alimentos ultraprocessados, obesidade, distúrbios do sono e poluição ambiental estão entre os hábitos que favorecem o surgimento da doença. E são mais comuns hoje do que há 50 anos. Além disso, o uso de tecnologias mais precisas na detecção de tumores sensíveis, como os da tiroide, pode estar contribuindo para o diagnóstico precoce de cânceres que se espalham lentamente. Nas últimas semanas, o câncer cólon também foi a causa da morte dos ex-jogadores futebol Pelé, 82 anos, e Roberto Dinamite, 68 anos. O câncer de intestino ou câncer intestino, que pode ser de cólon ou reto, é um dos mais incidentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, ficando atrás apenas dos cânceres pele, mama e próstata. Embora a incidência seja semelhante em homens e mulheres, a mortalidade, segundo o INCA, varia de 8,4% dos casos em pacientes do sexo masculino, 9,6% nos pacientes do sexo feminino. A doença é mais comum entre 60 e 65 anos e o intestino grosso é o órgão mais afetado. Tem tratamento, na maioria dos casos, e é curável se detectado precocemente, caso ainda não tenha atingido outros órgãos. Os tumores chamados adenocarcinoma, o mesmo tipo diagnosticado em Preta Gil, são os mais comuns. Na maioria dos casos, o câncer começa com uma pequena lesão ou ferida no intestino, um pólipo, que não resulta em sintomas. Sintomas e tratamento. Os sintomas do câncer cólon podem variar muito de paciente para paciente e dependem principalmente do estágio da doença, aponta Ricardo Carvalho, oncologista da BP, a Beneficência Portuguesa São Paulo. Geralmente, são desconforto abdominal, sangramento nas fezes, alteração no tamanho das fezes, alteração na frequência de idas ao banheiro e prisão de ventre. Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são maiores. A colonoscopia é o principal exame para detectar pólipos ou tumores. Foi assim que Simone, que passou por quimioterapia e radioterapia, descobriu a doença.
Os principais tratamentos são cirurgia, quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. Prevenção após identificar o aumento de casos entre os mais jovens. American Cancer Society passou a recomendar o rastreamento do câncer coloretal por colonoscopia a partir dos 45 anos, mesmo quando não há sintomas ou casos da doença na família. Idealmente, você deve fazer o exame a cada 3 a 5 anos. Para pessoas com histórico de câncer coloretal na família, é recomendável procurar um médico o mais rápido possível para que ele avalie a necessidade e a frequência do rastreamento. Ter um parente de primeiro grau que já teve doença torna a pessoa mais propensa a desenvolver o problema. Se pessoa tem um parente de primeiro grau teve câncer de cólon, temos pegar idade em esse parente foi diagnosticado e subtrair 10 anos para chegar na idade ideal. Em pessoa deve começar a fazer os exames. Explica Carvalho. Ou seja, se o pai foi diagnosticado com câncer aos 50 anos, aos 40 o filho já deve começar a fazer colonoscopia para acompanhamento. O intervalo em que a colonoscopia deve ser feita vai depender do que for constatado em exames anteriores. Se houver sinais precursores de câncer, a frequência será aumentada. Caso contrário, deve ser feita a cada 3 ou 5 anos, indica o médico. O controle dos fatores externos também é essencial para a prevenção da doença. Segundo o INCA, cerca de 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo vida. Nesse sentido, é importante mudar hábitos alimentares que influenciam negativamente, como dietas com alto consumo de carnes vermelhas, alimentos ultraprocessados, industrializados e pobre em frutas, vegetais e fibras. Tabagismo e alcoolismo também são considerados fatores de risco.